aqui? Vamos abrir a palavra em 1 Samuel, capítulo 8. Glória a Deus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Vamos ler juntos. Todos juntos. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez, desde o dia em que eu tirei do Egito até ao dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e ceguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os seus petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. Diga glória a Jesus. Senhor, dá-nos inspiração, unção pelo Espírito Santo. O mesmo poder que o Senhor usou para escrever a Escritura Santíssima, que venha sobre nós agora para entender o que está escrito, porque queremos aplicar no nosso coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Pai amado, prezamos as tuas palavras mais do que o ouro fino e mais do que o licor dos favos. Senhor, a tua lei é perfeita e refrigera a alma. Senhor, queremos, como diz Salmo 119, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o tempo. Como diz o Salmo 40, deleito-me em fazer a tua vontade. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Senhor, como diz o Salmo 1, na sua lei medita de dia e de noite, e nela tem o seu prazer.
Fala conosco, Senhor, opera hoje, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer falar conosco aqui neste texto. Esse episódio que aconteceu aqui há mais de 3.000 anos. Israel não tinha rei, era um reino diferente de todos os outros. O próprio Deus governava através de instrumentos humanos, que foram os juízes. O último juiz de Israel foi o profeta Samuel. Eram homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, de acordo com a posição do próprio povo à época, porque o povo estava desviado. O livro de Samuel vem em sequência, ele até se sobrepõe à última parte do livro de Juízes. E o povo estava desviado. O último versículo do livro de Juízes é: cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Então o povo não buscava conhecer o seu Deus, nem fazer a vontade do Senhor. Antes cada um ia levando, tudo com uma aparência de piedade e de religiosidade, mas não se fazia a vontade de Deus. Até que chegou este momento, o último juiz foi Samuel. Ele, um homem muito íntegro, muito reto. Em Ezequiel 15, ele é colocado ao lado de Moisés como 2 líderes íntegros, como 2 intercessores íntegros diante de Deus pelo povo. Só que ele estava envelhecido e os seus filhos, Joel e Abias, que governavam na cidade de Berseba, que era uma das cidades limítrofes de Israel, não andavam nos caminhos de Samuel. Eles eram distantes de Deus, eles se inclinavam à avareza, quer dizer, eles aceitavam presentes. Se alguém oferecia um presente, eles decidiam uma questão de acordo com o presenteador. Farmas e misericórdia. Irmãos, então aconteceu o episódio que nós lemos aqui neste texto, quando Israel então pediu um rei ao Senhor. Irmãos, este texto fala sobre formas de se viver, sobre escolhas de vida. Fala para o mundo assim: você precisa escolher. Mesmo vivendo em Deus, existem caminhos a serem escolhidos. Irmãos, todos nós conhecemos crentes com vida abundante em Jesus, e todos nós conhecemos crentes miseráveis, depressivos, horrorosos. Mas em misericórdia, espero que não seja o seu caso. Diga glória a Jesus. E são crentes. Podem até ambos os tipos serem salvos no dia do Senhor Jesus, mas a grande diferença é a vida que se vive aqui na terra e o galardão que se consegue nos céus. Por uma forma de governo de vida, forma de direção de vida que você precisa escolher. Repita comigo: a vida cristã é cheia de escolhas. Irmãos, a Igreja de Jesus Cristo é uma comunidade de pessoas libertas, uma reunião de pessoas livres. Nós não somos escravos nem do pecado, nem do mundo, nem de Satanás, nem da carne, nem de preceitos religiosos. Nós somos livres. Nós estamos aqui porque nós queremos. Diga glória a Jesus. Não vem do Senhor nenhum constrangimento, nem imposição eclesiástica ou religiosa, porque se cumpre hoje a profecia que Ezequiel já falou, está transcrita no livro de Hebreus. Naquele dia não falará mais um ao seu irmão: conhece o teu Deus, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo toca na nossa consciência e nós voluntariamente buscamos a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, mas eu já sirvo a Jesus há bastante tempo. Não tanto porque eu sou novo. Diga glória a Jesus. Mas devo confessar aos irmãos que algumas escolhas que eu fiz na vida não foram boas e o resultado não foi correto. Irmãos, mesmo vivendo em Jesus, o Senhor nos permite ter decisões erradas. Irmãos, tem gente que não consegue entender a forma do reino de Deus. Jesus veio à terra falando sobre o reino de Deus. Como que este reino? É sempre pedido, jamais imposto. Um dia será imposto. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Diz em Filipenses 2, no futuro, isso não é hoje.
Hoje, o governo de Deus é suplicado. Por isso que Jesus ensinou a oração de Mateus 6. Venha o teu reino. Repita comigo, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Hoje, se você quer que o Senhor te dirija, você tem que pedir muito. Pastor, mas eu sirvo a Deus. Deus não vai me deixar tomar decisão errada. Vai sim, para você aprender a não ser bobo. Fala assim, viu? Ou soberbo, o que é pior, porque tem gente que é cabeça dura. Ai, pastor, mas mesmo estando em Jesus, se a gente está prestes a fazer uma besteira, Deus deixa? Deixa para você aprender a não fazer mais. Fala assim, viu? Deus não quer aloprados no céu. Diga glória a Jesus. Deus quer sábios. Fala assim, sábios. Quanta besteira você já fez na vida depois que se converteu? Pergunta para mim assim, quanta besteira já fez? Pois é. E Deus deixou? Deixou. Espero que você já tenha aprendido. Diga glória a Jesus. Deus deixa. Irmãos, começando aqui no texto, a primeira decisão errada deste capítulo. Samuel colocou os seus filhos por juízes em Israel. Mas quem disse que este cargo era hereditário? Quem disse que estes jovens estavam aptos ou preparados para isso? Da onde que Samuel tirou esta ideia? Gostaria eu de saber. Mas o Senhor também me pergunta, de onde que eu tirei algumas ideias que eu tive no passado? Mas em misericórdia. Fácil falar mal do Samuel. Diga glória a Jesus. Ele errou. Porque eram filhos, esses constrangimentos. Irmãos, repita comigo, Deus não se deixa levar por constrangimentos familiares. Minha irmã, você faz coisas para agradar o teu marido? Deus não faz coisa para agradar teu marido, viu? Fala assim, viu? Ele não faz, é só você que faz. Deus não. Diga glória a Jesus. Deus é soberano. Você faz alguma coisa só para agradar o teu filho? Deus não faz isto. Deus é Deus. Fala assim, Deus é Deus. Irmão, Samuel quis fazer para agradar, ou quis porque era o costume da época, ou quis arranjar um lugarzinho para os filhos deles. Não deu certo, porque não foi Deus quem fez isto. Repita comigo, só Deus pode levantar alguém. Hebreus capítulo 5 diz, ninguém toma esta honra para si mesmo, senão aquele que é chamado por Deus, como Arão. João 15, 16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, a primeira decisão errada aqui, Samuel, por causa de constrangimentos familiares. Irmãos, na nossa vida como família, muitas vezes queremos fazer as coisas para agradar um, ou agradar o outro, ou agradar a nós mesmos. Irmãos, eu já fiz isto e já errei. Porque Deus não endossa as coisas que nós fazemos para agradar alguém. Porque o Senhor quer que nós o agrademos. Diga glória a Jesus. Deleita-te também no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37, 4. Repita comigo, eu preciso agradar ao Senhor. Então, quando você vai tomar uma decisão em família, busque ao Senhor. Fala assim, busque ao Senhor. Pastor, mas eu estou aqui em concordância com a minha mulher, então nós concordamos em fazer isso. E vocês podem estar concordemente errados. Diga glória a Jesus. Não, pastor, mas todos os meus filhos concordaram com isso, então tem unanimidade. Deus está nisso. Todos podem estar unanimemente errados. Irmãos, o mundo inteiro achou que Noé era louco, só 8 entraram na arca, e o mundo inteiro estava errado. Diga glória a Jesus. Irmãos, buscar a vontade do Senhor. Antes de fazer alguma coisa, pergunte ao Senhor. Pastor, Deus não respondeu, então não faça nada. Eu já aprendi isso. Deus não deu resposta, não faça nada. Fique esperando. Pastor, e se demorar? A resposta já está dada, então não é para fazer. Diga glória a Jesus.
Pastor, eu queria viajar semana passada, orei, a semana acabou e Deus não disse. Muito simples, porque não era para você ir. Diga glória a Jesus. Irmãos, pergunte ao Senhor que Deus fale. Não insista em um ponto de vista contrário à vontade de Deus. Israel pediu um rei a Deus e Deus não gostou. Fala assim, Deus não gostou. Só que tem uma coisa, meu filho, Deus deu. E foi para o próprio prejuízo do povo de Israel. Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos por causa dos nossos gostos e preferências pessoais custa-nos muito caro. Irmãos, os luxos da nossa vida sugam a nossa força vital. O profeta Samuel falou de forma muito transparente e cristalina: querem um rei, vai ser assim, assim, assim. Irmãos, exigências absurdas. Vai pegar o melhor das vossas terras, o melhor dos vossos filhos, das vossas filhas, vai exigir tudo mais um pouco. E mesmo assim o povo quis. E Jesus ensinou: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se você está carregando o fardo pesado, é muito simples, meu filho, não é de Jesus. Esse fardo é teu. Você que escolheu. Faz misericórdia. Mas as nossas escolhas erradas, nós precisamos aprender a escolher no Senhor. Por que este texto está escrito na Bíblia? Para nós lermos e entendermos. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, repita comigo: existe o caminho de Deus e o caminho dos homens. Isaías 55 diz que o de Deus é alto, altíssimo. E o dos homens é o caminho da terra. O de Deus é muito mais elevado. O livro de Provérbios diz: há caminhos que aos olhos do homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. Repita comigo: Deus deixa nós seguirmos nossas escolhas para que aprendamos a obediência. Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência pelo que padeceu. Se nós dissermos ao Senhor: Senhor, eu quero ir para lá, Deus deixa. Deus diz: pode ir. Você vai para lá, dá 5 passos e dá com a cara naquela parede. Senhor, porque Senhor, eu pedi ao Senhor, eu orei e bati com a cara na parede. Pois é, agora você aprende a obediência. Agora, ao invés de você comunicar ao Senhor, irmãos, tem gente que na oração apenas comunica. Mas em misericórdia: Senhor, eu quero viajar para tal cidade, abençoa a minha viagem. Você não está pedindo, você está informando, está mandando um memorando para Deus. Mas em misericórdia. E quando você coloca as coisas desse jeito, mesmo que você diz assim: Senhor, tu vais abençoar a minha viagem, Deus diz: vou. Daí você vai dar com a cara, mas Deus disse que é para mim. Era a mesma resposta irônica que o profeta Micaías deu para Acabe e Josafá. Vou batalhar em Ramote de Gileade? Vai, pode ir. Como que dizendo assim: vai ver a besteira que você vai fazer, pode ir. Faz misericórdia. Porque insistindo nos seus pontos de vista. O Senhor está falando conosco hoje. Estamos iniciando um novo ano. Que seja diferente. Fala assim: que seja diferente. Pergunte ao Senhor primeiro. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Deus quer nos ensinar a diferença entre servi-lo e servir aos homens. 2 Crônicas 12:8. O rei Roboão, filho de Salomão, se desviou do Senhor, enroscou-se numa guerra com um país estrangeiro. Deus disse assim: eu vou livrá-lo, mas eu vou deixar com que ele seja tributário do rei estrangeiro, para que aprenda a diferença entre a minha servidão e a servidão dos homens. A servidão dos homens custa muito caro. Pastor, o que é servidão dos homens? É você fazer a vontade dos teus pais em detrimento da vontade de Deus. Fazer a vontade dos líderes eclesiásticos em detrimento da vontade de Deus. Entra em jogo que diz, Atos 5:20, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Fazer a vontade do marido, ou ao marido fazer a vontade da mulher, ou dos filhos, ou de constrangimentos familiares. Irmãos, ou a tua própria vontade. Diga glória a Jesus. Irmãos, sempre precisamos lembrar, Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem.
Teve gente que já usou este versículo para me jogar na cara. É por isso que eu não acredito em pastor, porque maldito homem confia no homem. Daí eu respondo para você: então você é um rato? Pergunta assim: você é um rato? Você é um homem, então maldito homem que confia no homem. Quer dizer, maldito que confia em si mesmo. Diga glória a Jesus. Fale para o lado, se não confia em si mesmo. No próprio capítulo 17 de Jeremias, versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja força está no Senhor, seu Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer nos falar hoje sobre escolhas. Israel escolheu um rei terreno. Poderia tudo ter sido diferente. O livro de Crônicas e de Reis só conta uma sucessão múltipla, incessante, de poucos reis bons, muitos reis ruins. E por fim, ambos os reinos do norte e do sul se desviando e indo para o cativeiro. E o reino do sul salvo pela misericórdia de Deus, porque Deus tinha um plano eterno para trazer Jesus, para abrir a porta da salvação a todos. Diga glória a Jesus. Tudo fruto de uma escolha ruim. O profeta Zacarias, no capítulo 13 do seu livro, diz assim: deite um rei na minha ira e eu o tirei no meu furor. Tem coisa que Deus te dá contrariado, e isto vai te fazer muito mal. Nunca deixe Deus contrariado. Fale isso para o irmão. Nunca deixe Deus contrariado. Não insista com alguma coisa. Se você perguntou ao Senhor, o Senhor não te deu resposta, não insista nisto, continue apenas perguntando, sem muita insistência, porque você pode incorrer no desagrado de Deus. Deus pode te dar apenas para te dar uma lição. Faze misericórdia. E essas lições custam muito caro. Irmãos, o caso de Abraão com Agar nunca foi do plano de Deus isto. Eles escolheram, Deus deixou, e até hoje o Oriente Médio lamenta isto. A escolha de Ló, em Gênesis 13, que foi pela vista e quis habitar nas cidades das campinas, por causa disso ele perdeu tudo o que tinha. Irmãos, já o próprio profeta Samuel, na casa de Jessé, ele aprendeu de Deus a não andar pela vista. Veio o primeiro filho de Jessé, o Eliabe, e ele quis ungir porque era um moço vistoso, mas Deus lhe disse: eu o tenho rejeitado, porque eu não vejo como vê o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. Diga glória a Jesus. É melhor escolher o caminho da oração. Repita comigo: é melhor escolher o caminho da oração. Peça a Deus, peça ao Senhor, aguarde resposta. Se o que você está pedindo humildemente ao Senhor não é da vontade dEle, Ele muda o teu coração. Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus. Lucas 22: não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o caminho da oração, sem dúvida nenhuma, é mais lento. Sem dúvida nenhuma. Mas é eterno. Os nossos caminhos são mais rápidos e quanta besteira nós fazemos. Faze misericórdia. Então, irmãos, escolha o caminho da oração, escolha fazer a vontade do Senhor. Não fique querendo um outro governo na tua vida que não o do próprio Deus. Irmãos, em Êxodo 33, Deus estava indignado com o povo de Israel, porque em Êxodo 32 o povo fez o bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas da lei. Diga glória a Jesus. Daí Moisés teve que ir à face do Senhor pedir perdão. Moisés se colocou em lugar do povo. O Senhor perdoa o pecado deste povo, ou risca o meu nome do livro que tu tens escrito. E daí Deus lhe disse: não, aquele que pecar, esse eu riscarei do meu livro. E o Senhor os perdoou. Irmãos, e daí em Êxodo 33, Moisés continuou na presença de Deus, mas o Senhor estava irado. E Deus disse assim a Moisés: eu não irei mais contigo, eu mandarei um anjo. Irmãos, e é um texto muito significativo, porque Moisés não aceitou. Como se no linguajar
popular, Moisés dissesse: anjo eu não quero, eu quero o próprio Deus. E ele insistiu: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. Diga glória a Jesus. Quer dizer, Moisés não aceitou ser dirigido por um nível inferior de revelação, ainda que seja anjo do próprio Deus. Deus é maior que qualquer anjo. Eu quero Jesus. Fala assim: eu quero Jesus. Irmãos, é possível ser crente e ser até espiritual e estar num nível inferior ao que Deus quer. Existem coisas boas de serem feitas, mas existem coisas excelentes a serem feitas. 1 Coríntios 12, 32: buscai com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, o caminho da oração, como eu falei, ele é mais lento. Irmãos, o primeiro rei que houve em Israel foi o rei Saul, que diz a palavra que Deus mudou o coração dele em 1 segundo. Saul estava na presença do profeta Samuel. O profeta lhe entregou uma mensagem. A hora que Saul virou o rosto, nesta virada o Senhor mudou o seu coração e ele se tornou rei. Só que cometeu um monte de desatinos e terminou na feitiçaria. O segundo rei de Israel, Davi, que foi ungido ainda criança, demorou muitos anos para assumir o trono, foi severamente provado pelo Senhor, teve que viver fugitivo pelas cavernas, teve que viver errante pela terra. Irmãos, mas ele aprendeu a servir, ele aprendeu a se humilhar, ele aprendeu a ser um homem de coração quebrantado. Ele que escreveu o Salmo 51:17, o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. No Salmo 31, Davi disse assim: eu sou como um vaso quebrado. Irmãos, ele aprendeu quando ele assumiu o reino, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Qual a diferença entre ambos? Um foi levantado instantaneamente, o outro demorou anos. Um permaneceu para sempre, porque está escrito lá na promessa, quando o anjo falou para Maria: ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o Senhor seu Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Diga glória a Jesus. Até quando Jesus nasceu, o trono de Israel era conhecido como o trono de Davi. Permaneceu para sempre. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, as escolhas, o caminho da oração é mais lento, mas é seguro e é eterno. Irmãos, Salomão, na cidade de Gibeá, onde estava o tabernáculo de Moisés, ele fez a escolha certa. Quando Deus lhe apareceu em sonho, diz assim: pede o que quiseres que eu te dê. Salomão pediu sabedoria para cumprir os propósitos de Deus, e Deus se agradou daquele pedido. Diga glória a Jesus. Ele escolheu certo, ele pediu a coisa certa ao Senhor. Meu amado, não se deixe levar pelas ilusões deste mundo. Tiago 4, de onde vêm as guerras e pelejas dentro de vós, a saber disso, dos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos nada possuís, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Escolhas. Fala assim: faça a escolha correta. Hoje é dia de escolha. Hoje é dia de salvação. Irmãos, Daniel na corte da Babilônia escolheu certo. Ele optou não se contaminar com os manjares do rei. Irmãos, Daniel não teve medo de ser antipático. Tem gente que está no serviço e daí os colegas de serviço convidam para uma cervejada. E daí o crentão lá assim: eu fiquei constrangido de dizer que não.
Meu amado, Deus procura crente do timbre, do naipe de Daniel. Fala assim, viu? Que estava pouco se importando se ia ser antipático ou não. Ele propôs não se contaminar e pronto. E o Senhor o abençoou. Diga glória a Jesus. Ele escolheu certo. Irmãos, Davi, quando foi lutar com Golias, Saul lhe ofereceu sua própria armadura, que ele ficou ridículo. Davi era uma criança, vestindo aquela armadura imensa, ele nunca tinha usado aquilo. Ele não aceitou, ele preferiu ir lutar na sua originalidade. Meu amado, você precisa descobrir a tua originalidade com Deus. Irmãos, eu tenho certeza disso que estou falando. Todos nós, se buscarmos ao Senhor, Deus abre um canal, um caminho personalíssimo entre Ele e nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem crentes que agem na base da imitação. Faz porque o pastor fez, faz porque viu algum profeta fazendo. Não é uma fé autêntica, é algo imitado. Irmãos, e já vi até igrejas evangélicas dizendo assim, você precisa repartir essa unção. Daí você põe a mão na cabeça da outra pessoa cai no chão, ela recebe a tua unção. Meu amado, não é assim. Deus tem diversidade o suficiente para dar unção diferente para todos os habitantes da terra e ainda sobra. Diga glória a Jesus. Salmo 104. Quão variadas são, ó Senhor, as tuas obras, todas com sabedoria fizeste. Não precisa imitar ninguém. Diga glória a Jesus. Mas Davi foi na sua originalidade. Ele sabia usar o quê? Sabia usar aquela funda que parecia um estilingue. Foi com aquilo e naquilo. O Senhor lhe deu vitória. Deus quer que você seja original, autêntico. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Moisés aos 40 anos resolveu governar Israel na força da carne e matou um egípcio. Olha o que ele fez, tornou-se um assassino. Teve que ir para o deserto de Midian, ficar 40 anos sendo tratado pelo Senhor, até ao ponto de saber ser dirigido pelo Senhor. Diga glória a Deus. Deus quer te amaciar. Fala assim, viu? O profeta Malaquias, capítulo 3. Eis que vem o anjo do concerto a quem vós desejais, mas quem suportará o dia da sua vinda, porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Diga glória a Jesus. Na época do Malaquias não existia amaciante, porque se tivesse ele diria, será como o amaciante dos lavandeiros. Diga glória a Jesus. Quando você está muito duro, Jesus vai pôr um amaciante em você. Mas assim, viu? Sabe quando você compra carne para bife que está muito dura, que você pega aquele martelinho e fica batendo assim? É o que Jesus quer fazer com você. Diga glória a Deus. Para aprendermos a fazer a vontade do Senhor. Repita comigo, os teimosos pagam caro pela teimosia. 1 Samuel 15, 22, eis que obedecer é melhor do que sacrificar e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e porfiar quer dizer teimar, é como iniquidade e idolatria. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer que aprendamos a buscar a vontade do Senhor. Diga glória a Jesus. Parar de fazer decisões erradas. Repita comigo, as nossas opções erradas restringem o reinado de Deus em nossas vidas. Meu amado irmão, casamento é coisa muito séria. Eu posso dizer sem dúvida alguma que um dos maiores problemas para fazer alguém perder o plano preferencial de Deus para a vida é um casamento errado. Meu amado, se você esperar em Deus, o Senhor faz todas as coisas. Salmo 34, 10. Os que buscam o Senhor de nada tem falta. Diga glória a Jesus. Só que tem rapazinho, tem mocinha que acha que só porque está com 22, 23 anos já está virando balzaquiano. Faz misericórdia, está ficando para titio, e daí acelera e sai à caça. Faz misericórdia, espere em Deus. Fala assim, espere em Deus.
Tá, meu amado, tem gente que com um casamento errado não perde a salvação, mas perde o plano preferencial de Deus. Fica num planinho secundário lá, porque perdeu o que o Senhor tinha reservado. Diga glória a Jesus. Repita comigo: a vontade de Deus é perfeita. Irmãos, existem tantos exemplos bíblicos ainda de escolha. Gideão, no final da sua vida, ele estava terminando o seu ministério, ele quis perpetuar aquilo, ele erigiu um éfode, que era uma figura de ouro, de uma das peças da roupa sacerdotal, ele colocou aquilo em lembrança sua, e aquilo foi pedra de tropeço para Israel, porque se tornou objeto de idolatria. Então, um ministério que era para ser abençoado até o fim, teve esse desvio, e os filhos de Gideão causaram muito mal a Israel. Tem aquelas histórias lá de Juízes capítulo 8 e 9, um dos filhos de Gideão chamado Abimeleque, que foi causa de grande mortandade em Israel. Tudo por causa disso, porque Gideão não foi fiel até o fim. Hoje, no período lá na casa de operação, o Senhor nos deu uma palavra, irmãos, sobre isso. Não é bom começar bem e terminar mal, isso não é de Deus. Gálatas 3 diz assim: sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, vão acabar agora na carne. Meu amado, a palavra diz, Mateus 24:13, ser fiel, aliás, Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 24:13 aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga glória a Jesus. Fala, irmão, assim, tem que escolher bem até o fim. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Meu amado, não se precipite. Irmãos, precipitação é coisa do diabo. Ele que queria que Jesus se precipitasse lá do pináculo do templo. Espere em Deus. Fala assim: espere em Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, existem outros casos bíblicos ainda de escolha. Em 1 Reis 18, Elias, indignado contra o povo de Israel, dizendo assim: escolhei hoje a quem servais. Como José fez no capítulo 24 do seu livro. Elias disse, se Baal é Deus, serviu. Se Jeová é Deus, serviu. Mas o povo ficou quieto. Até, irmãos, que teve aquela contenda de Elias com os 400 profetas de Baal no Monte Carmelo. Diga glória a Jesus. Ainda também conversando hoje com os rapazes da casa. Irmãos, Elias, 400 contra 1 é covardia. Realmente, os 400 não tinham a menor chance. Diga glória a Jesus. Irmãos, Baal era uma adoração parecida com a adoração do verdadeiro Deus de Israel, mas era uma adoração mais sensual, era uma adoração carnal, era como se fosse um evangelho mais liberado. Irmãos, e tem muita gente hoje que serve, mas o Deus a quem serve não é o Deus verdadeiro, é o Deus Baal. Faz misericórdia, quer fazer a vontade da carne e dos pensamentos, e não a vontade de Deus. Irmãos, tem muita gente indo nas igrejas porque quer carro, quer emprego e quer casamento. Faz misericórdia. Só não quer fazer a vontade de Deus. É isso que o Senhor está falando conosco hoje. Faça, meu amado, a melhor escolha, a vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra escolha na palavra de Deus, em Gênesis 11, fala dos homens construindo a torre de Babel. Em Gênesis 12 fala da chamada de Deus a Abraão para ser peregrino. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmãos, é muito significativo, são dois capítulos paralelos que falam uma verdade muito profunda. Babel, Babilônia, Gênesis 10 fala de Nimrod, o que edificou isto. Apocalipse fala da Babilônia, que é todo o sistema humano corrompido, desviado do Senhor, tudo que é construído sem Deus e que termina nas raias da feitiçaria. Esse é o capítulo 11 de Gênesis, a construção para si mesmo. Diz lá no capítulo, edifiquemos para nós uma cidade, façamos para nós um nome. E no capítulo seguinte, capítulo 12, Deus chamando Abraão diz assim: vai, eu te mostrarei. E ele resolveu ir pela fé, e diz Hebreus 11 que ele viu as promessas de longe, creu, abraçou e
confessou-se estrangeiro e peregrino na terra. Ele não construiu nada. O único pedaço de terra seu que Abraão teve em vida foi a sua própria sepultura, que ele comprou lá, a cova de Macpela, que ele comprou dos filhos de Et. Foi o único pedaço de terra que ele teve, mas as promessas foram para a eternidade. E ele tornou-se o pai da fé. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós não estamos aqui na terra para construir império nenhum, nem império comercial, nem império religioso, porque tem igrejas que são verdadeiras torres de Babel, e império religioso. Nós não estamos aqui para isso, nós somos aqui peregrinos. A nossa cidade não é aqui, a nossa cidade é nos céus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor nos fala nessa noite sobre escolhas. Escolha Jesus. Fecha os teus olhos.